Glória a Deus. Amém. Não há coisa melhor do que adorar o Senhor, não é? Não há coisa melhor do que estar na presença do Todo-Poderoso. Pega sua mão para cá, vamos orar pela missionária Selma. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar a tua filha, Senhor, na tua presença nesta hora. Sim, ó Deus, que ela possa receber do teu trono, do teu coração para o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, ajuda a tua filha cada dia. Deus, em nome de Jesus, que a tua graça seja sobre ela, uma unção nova e fresca, em nome de Jesus, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus é bom. Deus é bom. Glória seja dada o nome do Senhor. Jesus é bom, é um privilégio estar aqui, né, gente? É um privilégio nós estarmos juntos nesse culto, né? Hoje é culto de missões, né? E é bom nós estarmos numa missão fazendo culto de missões, não é bom isso? E o bom é saber que Deus te escolheu. Glória a Deus. Deus poderia ter escolhido tanta gente, não é, Silas? Mas Deus nos escolheu. Amém? Isso é maravilhoso, para fazer parte do movimento de Deus na face da terra. Esses tempos eu estava bem focada, estou ainda, bem focada de assistir vídeos de missionários, de homens e mulheres de Deus, que fizeram diferença no mundo antes da gente, de como eles implantaram igrejas, como eles se moveram através da oração, como eles se moveram no Senhor e Deus de maneira poderosa alcançou pessoas, alcançou cidades inteiras, países inteiros, através de homens e mulheres que entenderam que o trabalho não é nosso, é do Senhor. Amém. Ele só faz igual aquele, sabe aquele pai que está cortando um mato, roçando, aí chega uma criancinha, pai, quero ajudar. Aí ele corta o mato, faz de conta que o mato está lá grudado e fala assim, toma aqui, arranca isso aqui. E a criança arranca e já está tudo ok. A criança pensa que está fazendo uma coisa grande. Bem assim somos nós em missões. Deus já fez. Amém? Ele já foi nas nações. Ele já visitou as vilas, as aldeias. Mas ele envia a gente para colher. Então o trabalho ele já fez. Então é mais ou menos isso. E ele quer contar com a gente, comigo e com você. E eu estava orando e perguntando para Deus o que a gente deveria entender hoje pela manhã. E Deus falou comigo sobre a Carta Magna Cristã. Vocês já ouviram falar da Carta Magna Cristã? Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Tá bom? Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia no texto clássico, quando a gente está falando sobre missões, que é Mateus 28, de 18 a 20. 18 a 20. E chegando-se, Jesus falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Uma palavra que me chamou a atenção foi autoridade. Ele falou, nessa tradução que eu li aqui, fala poder. Ainda é mais forte ainda. A palavra no original significa crato, que é algo agressivo. Então Jesus veio agressivamente, confrontou as trevas, morreu, ressuscitou agressivamente, porque para ressuscitar, não dá para ressuscitar assim, vou dormir e ressuscitar. Ele venceu as trevas e ele disse,
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Todo poder, todo trato me foi dado no céu e na terra. E esse mesmo poder é um poder que, quando a pessoa lê a palavra e ela é transformada, o poder crato vem agressivamente contra as trevas e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Esse mesmo poder foi o mesmo poder que foi dado ali em Atos 1:8, quando Deus falou que estava dando poder para a igreja. Em Atos capítulo 1, é o mesmo poder que entra e penetra no coração das pessoas, transformando. E foi baseado nesse poder que Paulo e Silas andou, que os outros apóstolos andaram, e não nesse poder, mesmo poder de Jesus. E foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus, que estava em ação. Sabe um outro poder que estava em ação? O mesmo poder que encontrou Saulo de Tarso. Os estudiosos dizem, os teólogos dizem que aquele poder que encontrou Saulo ali foi tão incrível que foi o poder de Deus, que é Deus que se manifestou ali em Paulo. Paulo, só para nós termos uma ideia, Paulo era se a gente for contextualizar hoje, ele era terrorista, ele seria de um desses grupos terroristas aí. E ele saía com sua equipe, com seu bando, com seu grupo, entrando nas casas, e a palavra fala que ele arrastava as pessoas. Era uma atitude agressiva que eles tinham. E eles arrastavam as pessoas, matavam as pessoas, puxavam as mulheres pelos cabelos para fora de suas casas. De uma maneira sangrenta, ele entrava nas vilas com toda a sua equipe e ordenava as pessoas. E esses cristãos merecem morrer, que é hoje que acontece na Nigéria, que acontece em vários lugares no mundo. E aí, Paulo estava indo, e a Bíblia diz que ele ainda respirava ameaça de morte. E naquele momento, ele viu Jesus, na luz dele. Sabe o que os estudiosos falam? Que Paulo caiu convulsionando. O cérebro de Paulo foi atingido de maneira violenta. Poder crato. Foi atingido de uma maneira violenta. E quando ele foi atingido violentamente, ele caiu, dando convulsão. Os soldados que estavam com ele saíram fora e ele ficou cego. Foi tão violento o poder. Só que não atingiu a visão de Paulo definitiva, foi temporário. Mas o coração dele foi atingido definitivamente. O cérebro dele foi atingido definitivamente. Ele nunca mais foi o mesmo. Quando ele encontrou esse poder de Deus, que está falando aqui, que Jesus fala, todo o poder foi me dado no céu e na terra. É por isso que quando a gente vai pregar o Evangelho, as pessoas desmaiam, o seu coração desmaiam, não sei qual é a palavra que a gente usa direito, o seu coração derrete diante da palavra. Eu estava no avião, e de repente tinha um homem do meu lado, e eu dei um bom dia para ele, não me respondeu, não é normal, algumas pessoas não respondem. Ele não respondeu, continuou no celular. Peguei minha Bíblia, não era essa, uma Bíblia desse tamanho. Pensei, vou meditar, vou falar com Jesus. Eu saí muito cedo, não deu tempo de eu meditar. Aí eu comecei, de repente ele me viu com a Bíblia, ele falou assim: desculpa, você me cumprimentou, eu não vi, não prestei atenção, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele começou a conversar comigo, dizendo que era do Pará, e aí falando, ele era médico no Paraná, falando a dificuldade, o preconceito que ele estava sofrendo, devido a ele ser do Pará, mas no Pará ele é um médico muito conceituado, então ele queria ganhar mais dinheiro, foi para o Paraná, que é mais caro, as consultas e as outras coisas. E aí ele começou a contar. Num
determinado momento ele falou, olha, eu tive um acidente, tal, e meu carro ficou pendurado. E milagrosamente não caiu na ribanceira. O telefone pegou exatamente naquele lugar, não estava pegando na estrada, mas naquele lugar pegou. Liguei para a ambulância, liguei para o bombeiro e eles vieram tirar nosso carro. Eu perguntei para ele, e se você tivesse morrido aquele dia, para onde você iria? Ele falou, não sei. E aí eu comecei a falar João 3, eu estava fresquinho na minha memória, tinha memorizado João 3, e aí comecei a falar João 3. E a maneira como eu falava João 3 para ele, o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo, ia entrando no coração daquele rapaz. E ele começou a chorar. E eu falando, e eu pensando, alguma coisa está acontecendo aqui. E eu continuei, e quando eu terminei, ali, eu cheguei até no versículo 19, foi 20, eu falei, eu vou parar aqui, senão eu vou falar tudo. E eu disse para ele, e agora, você ouvindo a palavra de Deus, eu percebi que algo aconteceu no seu coração. O que você tem que fazer? Ele respondeu para mim, eu preciso nascer de novo. Amém. O poder de Deus da palavra no coração daquele homem. Eu fiz a oração de confissão com ele e ele recebendo Jesus como Senhor. E ele ainda me disse assim, Selma, eu fui tão tocado pela palavra de Deus, eu quero que você vá na minha casa, aqui o meu telefone, vai na minha casa, que eu quero saber mais de Jesus. Não é maravilhoso isso? Porque esse poder de Deus faz. Então eu estava pensando sobre a Carta Magna cristã. A Carta Magna foi feita em 1215, e porque precisavam limitar o poder do rei. O rei estava escravizando as pessoas, o rei da Inglaterra estava escravizando as pessoas, então o parlamento se reuniu, as pessoas se reuniram e escreveram a Carta Magna, que comparando com o que nós temos hoje no Brasil, é a Constituição. Foi a Constituição que regulamentou as leis. E um dia, numa das reuniões em Lausanne, na Suíça, os líderes mundiais cristãos decidiram também fazer uma Carta Magna, que é chamada Carta Magna Cristã. E Deus estava falando, Sérgio, você precisa compartilhar a Carta Magna Cristã com a igreja. As pessoas entenderem o papel, o propósito da igreja, o propósito nosso, como que nós podemos engajar na grande comissão, como que nós podemos entender onde nós estamos e o que nós podemos fazer. Até as equipes que você está levando, eles precisam entender o que eles precisam fazer. Porque teve um tempo que a gente só pregava o evangelho. Plano de salvação e tchau. Aí entenderam que a gente não era só plano de salvação, tinha que ter mais coisa. Aí a gente entrou na área de social, justiça social, organizações não governamentais. Só que aí nós saímos de um extremo para o outro. Nós chegamos nas comunidades e fazemos obras sociais. E esquecemos de discipular, o que Jesus falou aqui. Esquecemos de discipular as pessoas. Então nós abrimos muitas igrejas, não discipulamos as pessoas e as comunidades não foram transformadas, porque não é de fora para dentro, nós vamos lá para cá, é daqui para lá, é de dentro da igreja para fora. Que quando nós discipulamos, ensinamos quem é Jesus, santificação, justificação e um tanto de outras coisas, o indivíduo é transformado por esse poder. Lembra do poder? Amém. O indivíduo é transformado por esse poder, e esse poder que transforma vai lá e transforma as comunidades. Amém. Então, o que a gente fez? A gente inverteu. Então, temos dentro das nossas igrejas pessoas que não são transformadas e elas não têm condições de ir para a comunidade porque elas não têm o poder de Deus para transformar a comunidade, que nessa tradução fala autoridade para transformar as comunidades. Então, é dentro da igreja que nós transformamos indivíduos, eles recebem o poder de Deus e recebendo o poder de Deus, eles vão para as comunidades.
Então, na Carta Magna Cristã, que foi escrita, olha só, cabe todos nós dentro. Olha o que acontece, o que está escrito. Todos na terra têm direito de ouvir e entender o Evangelho de Jesus Cristo. Todo lugar no mundo as pessoas precisam não só apenas de ouvir, mas entender o Evangelho. E nós estamos agora num movimento onde as pessoas vão poder ouvir e entender o Evangelho. O movimento é OBT, que é Oral Bible, alguma coisa assim. A tradução da Bíblia oral para as pessoas. Como que vai ser? Eu participei da primeira equipe que está engajado em fazer isso. Como que é? A nossa equipe, o nosso papel é esse. A gente vai numa aldeia, numa vila, em algum lugar, conversa com as pessoas e descobre qual é a língua materna dele. Então, através da língua materna, a gente pega assuntos como perdão, relacionamentos, assuntos, e pede eles para contar um testemunho sobre isso que Deus fez na vida dele, na língua dele. Então ele vai, a gente não entende nada que eles estão falando, a gente grava, o desafio é gravar em torno de, no mínimo, 25 horas de testemunho. E aí a gente foi encontrando várias pessoas, elas vão gravando os testemunhos e a gente envia para a nossa equipe. Que eu não perguntei se eu posso falar abertamente a equipe, o nome da equipe, mas vamos reservar, né? A gente envia para a nossa equipe e lá na nossa equipe tem um especialista em IA, em inteligência artificial. Então a inteligência artificial codifica aquela língua e aquela língua codificada vai traduzir a Bíblia que já existe naquela língua materna. Não é incrível? E aí tem uma equipe que está preparada no grego, no hebraico, que vai pegar e fazer a revisão, porque eles já estudaram, tem uma linguística muito incrível, e ela é tipo referência no mundo em linguística. Ela já preparou a equipe vai receber todos os dados e corrigir palavra por palavra, olhar o que está escrito, o sentido de cada coisa, colocar na cultura daquele povo que já foi uma equipe, já relacionou, já sabe mais ou menos como funciona a cultura, para depois uma equipe gravar, essas pessoas estão vindo para o estúdio, gravar aquilo que está escrito oralmente para que as pessoas possam ter a Bíblia na sua língua materna oral. Não é maravilhoso isso? Porque nós percebemos que temos muitas Bíblias, mas as pessoas não sabem ler. Então, se a gente for abrir escola, ensinar as pessoas a lerem, principalmente os adultos, que demoram um pouquinho mais, ensinar a ler, vai demorar mais do que a gente já ter a Bíblia oral, para que a pessoa está lá na roça, está ouvindo a Bíblia, está sem fazer nada, está ouvindo a Bíblia, e o poder de Deus vai entrar no coração das pessoas. Eu estou muito empolgada. Então, eu faço parte da coisa. Então, todo indivíduo tem o direito de ter a sua Bíblia, de conhecer Jesus. Então, nós estamos fazendo, começou agora em agosto, uma maratona de tradução oral da Bíblia. Então, tem pessoas vindo, eu gostaria que quando vocês forem orar, orem pelos vistos das pessoas. Deus nos deu, assim, a visão de trazer o nativo para a nossa equipe. Então, ele que vai vir, não vão ser nós que vão lá aprender a língua, para depois, não. Vai ser tudo muito rápido. Por exemplo, gastamos uns 40 anos para a tradução da Bíblia. Nós vamos, com esse novo sistema, nós vamos gastar 18 meses. Está entendendo como é que é? Então, o número é absurdo, mas agora nós já reduzimos. O que nós estamos fazendo como cristãos? Pegando o que é nosso, que é a tecnologia, amém? Amém. Para a glória de Deus.
Nós não podemos deixar a tecnologia os ímpios usarem para o seu belo prazer. Vamos pegar para a glória de Deus. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. E eu fiquei muito feliz porque as pessoas acordaram cedo. Não ficaram, isso é do diabo, então vamos deixar. Aí depois que a coisa bagunça toda, a gente vai usar. Não, a gente já está pegando logo, Deus está dando, então nós vamos traduzir a Bíblia. Então orem, porque nesse processo todo está acontecendo muitos acidentes com os tradutores, com as pessoas, direto um acidente. Há mais ou menos 2 meses atrás aconteceu de novo um acidente no ônibus que ia 2 tradutores para colher as histórias. E uma das nossas missionárias faleceu. Então, a gente precisa de muita oração, porque é nível de batalha espiritual. E a gente precisa, a gente está convocado. Então, todos têm o direito a ouvir e entender o Evangelho. Ter uma Bíblia disponível na sua própria língua. Outra coisa. Todos têm o direito de ter uma comunidade cristã por perto para comunhão semanal, estudos bíblicos e louvor com outros no corpo de Cristo. Está acontecendo, gente, coisa fantástica na Tanzânia. Nós enviamos um obreiro nosso para lá, chama Paulo Brito. Nossa, é muito bom ouvir o que Deus está fazendo. Já são mais de 500 igrejas implantadas na Glória a Deus. Cada dia Deus está fazendo um movimento. O que ele faz? Ele pega aqueles líderes ali que converteram, percebeu o chamado, é rápido, não dá para ficar 1 ano, 2 anos naquele lugar ensinando ninguém. Então ele faz 30 dias de treinamento. Dá um treinamento de 30 dias, e de vez em quando faz igual o Paulo, fica lá, volta e ensina mais um pouco. Mas ele dá aquele primeiro treinamento de 30 dias para aquela pessoa que já está caminhando com Jesus, que está apaixonado por Jesus, treina ele e pega mais uns 3 novos convertidos e treina e vai lá e planta uma igreja. Então, com isso, já são quase 600 igrejas implantadas na Tanzânia. Porque nós acreditamos que todas as pessoas não precisam só ouvir o Evangelho, mas tem que estar inserido numa comunidade de fé. Então, precisa estar inserido para conhecer mais o Senhor, para estudar a palavra de Deus. E as mulheres estão se levantando poderosamente. Amém. As mulheres, olha só, na maioria dos batismos que tem, não tem lugar bonitinho para batizar. Então eles abrem um buraco no chão, põem uma lona, as mulheres vão lá, catam água, enchem o buraco de água e batizam as pessoas. Amém. Gente, é muito bom o que Deus está fazendo. Muda fora. Resultado da sua oração. Resultado da sua perseverança. Não existe missões se não tiver vocês na retaguarda. Vocês orando, buscando o Senhor, pedindo a Deus que vai abrindo. E Deus está abrindo. Amém. Deus está abrindo. Pessoas estão convertendo. No Irã é um dos lugares que tem mais convertido pessoas. E quanto mais tem guerra, quanto mais tem perseguição, mais converte pessoas. É assim, incrível o que é que Deus está fazendo nesses lugares. Então todos têm que ter direito a uma comunidade cristã. Todos têm que ter têm direito a ter uma educação cristã disponível para os seus filhos. Então, o que a gente está fazendo? Cada lugar que vai abrir uma base operacional tem uma escola. Amém. Tem uma escola. Nós estamos abrindo escolas nos lugares. Nos lugares que são mais fechados para o Evangelho, escola. Treinamento de professores. Agora mesmo, tem uma obreira da nossa base em Moçambique. Ela está treinando um monte de professores de como ter esse olhar bíblico para a educação. Treinando professores, abrindo os olhos dos professores em relação à educação. Tem um livro que o tema do livro é mais ou menos esse. Ganha a escola e governarás o mundo. Ou governa a escola e ganharás o mundo. É mais ou menos isso.
é um panorama geral do poder da educação numa comunidade. Quando você ganha as escolas, você ganhou a nova geração. Entende? Ganhou a nova geração. Então a gente está abrindo escolas. Eu abri uma escola lá na África e foi bem interessante porque eram duas tribos, uma junto da outra, uma era inimigo da outra. E a gente precisava abrir uma escola e começar a ensinar aquelas pessoas princípios bíblicos. Então nós abrimos a escola no meio. A metade da escola está num terreno e a outra metade está no outro. Nós colocamos no meio da comunidade, onde os dois inimigos possam estar na mesma escola estudando. E foi engraçado. Eu na primeira semana, no primeiro dia de aula, eu levei coisinha assim com o filme Jesus, passei o filme para as crianças. Aí na outra semana, quando eu fui dar aula, eu estava dando matemática. Não, isso foi antes de ter construído a escola. Eu estava dando matemática, a gente ainda estava dando debaixo do pé de cajueiro. Aí eu estava dando aula de matemática, mas como não tinha caderno, não tinha nada, então a mente dessas pessoas absorve tudo, eles absorvem tudo. Nem se preocupe, porque são bem orais mesmo. É por isso que a oralidade está fazendo sucesso na África. Então, não tinha nada, eu não tinha quadro, não tinha giz. Eu pensei, meu Deus, como que eu vou ensinar matemática? Aí eu falei assim, 1 mais 1, 2, né? Fiquei ensinando. Então vamos fazer o seguinte, quando eu falar 1 mais 1, se for 2, vocês vão abraçar de 2 em 2. 1 mais 3, 3. Então vocês vão abraçar de 3 em 3. E nós estamos lá, 1 mais 1, eles abraçavam de 2. E aí teve uma hora que eu falei, ficou a menininha parada assim. E eu disse, você não entendeu o que eu falei? Ela falou, não, professora, é porque eu sou balanta. E balanta não abraça fula. São dois grupos étnicos. Não abraça, porque a gente é inimigo. Uma criancinha já sabia que era inimigo. Aí já não era mais matemática que eu tinha que ensinar. Eu tinha que ensinar perdão, relacionamento, e comecei a ensinar. E depois eu falei com ela, vamos praticar agora? Quando eu falar 1 mais 1, você abraça o seu coleguinha. Aí quando eu falei 1 mais 1, ela foi lá e abraçou. E Deus começou a unir as duas, dos dois grupos que não tinham relacionamento. Isso é o poder do Evangelho. Aleluia. O poder da palavra. Por isso que Jesus falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Todo poder, esse poder vai e penetra. A palavra original é dia, penetra, vai lá no interior da mente, do coração e gera transformação. Não é maravilhoso? Vai dentro mesmo do coração. Então, vixe, eu tenho tantas histórias. Ter uma educação cristã disponível para os seus filhos. Ter as necessidades básicas da vida. Alimentação, água, vestuário, abrigo, assistência médica suprida. Entendeu? Então o que a gente faz? Manda a equipe. Vamos mandar a equipe de médicos. Vamos mandar a equipe de professores. E lá na Tanzânia já foram abertos vários poços artesianos, trazendo água aos professores. Eu fui numa aldeia, essa foi bem interessante. Eu fui numa aldeia e eu preguei sobre desenvolvimento comunitário. O que a Bíblia fala sobre desenvolvimento de uma comunidade? E aí, quando eu terminei, o pastorzinho veio comigo e falou assim, missionária, tudo que você está falando aí é o que eu estou fazendo aqui na comunidade. Nós nem combinamos isso. E ele me contou uma história. Ele falou, olha, missionária, quando eu cheguei aqui nessa comunidade, as pessoas eram muito pobres, muito desprezadas pelos muçulmanos, porque os cristãos eram muito pobres e os muçulmanos eram que detinham dinheiro, que eles aqui estavam no comércio. E eu comecei a pensar, mas meu Deus, nós não podemos ficar assim, o Senhor é dono de tudo. Então eu comecei a fazer hortas comunitárias. Então tinha a horta dos jovens, tinha a horta das senhoras e dos homens.
E o que eles faziam? Eles recolhem todo o alimento e vão para a feira vender. Aquele dinheiro eles tragam para mim, eu guardo uma parte do dinheiro e uma parte dou para eles. Essa parte do dinheiro é uma poupança que eu estou guardando, caso alguém adoeça, ou então para nós construirmos a igreja. E nós já começamos a construir a igreja. E eu estava aqui e um dia alguém ligou para mim, eu não sei quem é, ligou para mim, olha, Deus falou para eu ligar para você, eu sou fulano de tal, moro nos Estados Unidos. Deus deu o nome, Deus deu o número de telefone para ele, e Deus falou assim, é para fazer um poço artesiano na sua vila. E tudo bem? Ele falou, tudo bem, é tudo isso que eu quero, porque o nosso povo cristão está sendo humilhado. Se nós temos água, nós vamos poder abastecer toda a comunidade. E aí abriu o poço artesiano. O que aconteceu? Os muçulmanos vieram para a comunidade porque eles não tinham água, eles andavam muitos e muitos quilômetros para pegar água e vinham para a comunidade. E os cristãos começaram a evangelizar e eles começaram a converter. E quando eu estava lá, a igreja estava lotada de pessoas que tinham sido convertidas. Porque eles entenderam que o Deus do cristão trouxe água. Trouxe água, ele é forte. Eu falei, uau, então tem muita coisa maravilhosa acontecendo. Essa viagem agora que eu fui no hospital. Mas assim, não pense, quem critica o SUS ou qualquer outra coisa que nós temos aqui no Brasil, se for, vai ajoelhar na terra quente, dando graças a Deus, porque no hospital não é como aqui. O hospital é mais ou menos assim, as pessoas ficam internadas, as famílias não têm condições, porque o hospital não dá comida, não dá remédio, não dá nada. A família que tem que comprar. E aí a família vai também, a família também fica internada, só que a família fica do lado de fora do hospital, lá ela cozinha, lá ela dorme, lá ela come, lá ela faz tudo. E a pessoa fica internada até sair. Então, quando eu saí, tinha um jovem, um rapaz deitado. E aquele me chamou a atenção, porque ele estava coberto, estava calor e ele coberto. Aí eu fui lá, abaixei, conversei com ele. Oi, como você está? Quando eu conversei com ele, ele tirou a coberta dele. Ele estava totalmente queimado. E estava apodrecido aquele menino. E eu fiquei perguntando para ele por que ele estava daquele jeito. Ele não tinha família. Ele não tinha ninguém por ele, nem família, nem nada. Então, como ele não tinha dinheiro para pagar os antibióticos, os remédios, ele pegou infecção. Então, quando nossa equipe viu, não teve quem não chorasse. Todo mundo chorou porque era chocante a cena. E aquele dia eu tinha tipo R$50. A gente vai e tem dinheiro. Principalmente essa última vez que eu fui, não deu nem tempo de levantar sustento, porque foi 2 semanas antes. Eu aceitei o desafio de ir. E nós abaixamos, eu tinha só 50, tipo 50 mil, que é o dinheiro de lá, que dá mais ou menos R$70 do Brasil. E era a única coisa, me lembrei da palavra de Deus que fala que aquele que vê o outro precisando de alguma coisa e fala, vai em paz, não fez nada. Então eu peguei o dinheiro, dei para aquele rapaz, nós oramos, aquele rapaz era muçulmano, e eu perguntei se ele queria ouvir a palavra de Deus, ele falou, eu quero. E eu compartilhei a palavra de Deus para ele e perguntei, você entendeu? Ele falou, eu entendi. Eu perguntei o que você entendeu, ele me explicou o que ele entendeu. Perguntei, você quer receber Jesus como Salvador? Ele falou, eu quero. E aquele menino aceitou Jesus. Eu não sei nada sobre ele, porque nós viemos embora, aí pedi um rapaz para ir lá, porque eu sempre quero fazer um follow-up, alguma coisa assim, seguir a pessoa para saber. E aí, eles não sabem onde ele está, mas eu acredito que Jesus fez algo na vida daquele menino. Então Deus, o nosso Deus, ele faz coisas incríveis através da igreja que entendeu. Então nós entendemos que todas as pessoas, tem muitas outras histórias que aconteceu, precisam ter as suas necessidades. Todas as pessoas
pessoas têm o direito a ter uma vida produtiva de realizações espirituais, mentais, sociais, emocionais e físicas. Esse eu quero falar sobre um povo que está em extinção em Uganda. Chama o povo Batuá. Eles são pigmeus. Os homens são do meu tamanho, gente. Os homens são do meu tamanho, as mulheres são menores, as mulheres são mais baixas. O que aconteceu? Aquele povo foi tirado, eles moram nas montanhas, e nas montanhas tem aqueles gorilas, sabe? Que grandão, aqueles gorilas. Então, os gorilas, como estão em extinção, o governo fechou aquele lugar, expulsou os pigmeus, eles são refugiados na sua própria terra. Expulsou os pigmeus e eles moram nas montanhas, não tem nada. Eles são excluídos da sociedade, eles têm complexo forte de inferioridade, pede esmola. E aí Deus começou a movimentar. Nós, no 2018, nós começamos o trabalho missionário na Uganda. E agora, completou um ano que nós abrimos uma base lá. Então, nós fomos lá nos pigmeus, nas montanhas. A situação deles é caótica. Eu entrei numa casa, sabe o que me chamou a atenção? A casa era bem pequena, mais ou menos do tamanho desse espaço, para 9 pessoas. Nossa. E aí ele mandou entrar e ele falou, senta aqui na cama. Eu sentei na cama, era uma cama feita de vara e do outro lado um chão, eu nem sei o que é feito daquilo. O negócio assim, todas as crianças dormiam no mesmo lugar, as crianças e os pais. Mas o que me chamou a atenção foi aquele homem, um sorriso largo, e ele falou assim, senta aqui na cama, você pode tirar foto, você pode filmar a minha casa que Deus me deu. Vocês não têm ideia que trem horrível era aquele. Sabe, quando chove, molha tudo. E aquele homem estava feliz com a casa que Deus deu. E aí a igreja, essa é a parte, eu falei sobre desenvolvimento comunitário lá, a igreja abraçou. E eles estão aprendendo a fazer cestas, um monte de coisa. Gente, é muito lindo. Na próxima vez que eu vier, eu vou trazer para vocês verem. E eles estão fazendo e estão vendendo para os turistas. Então, os turistas vão para as montanhas, e no lugar que o governo criou até um muro lá para eles não entrarem. Então, quando os turistas descem a montanha, eles ficam lá vendendo essas coisas. E agora Deus está dando dignidade. Então, eu ensinei para eles que era necessário fazer banheiro, latrina. Eu falei para eles o que eles podiam usar, a material que tem ao redor que eles podiam usar. Eles ficaram muito empolgados. E uma delas falava assim, missionária, eu preciso de arrependimento. Eu nem estava falando de arrependimento, olha o poder da palavra. Eu preciso de arrependimento. Eu falei, o que foi? Eu não estou cuidando da minha casa como Deus quer que eu cuide. Está entendendo? Como que Deus está se movimentando? Deus está se movimentando nas ações. Deus está fazendo coisas incríveis, tremendo. E nós somos chamados. Então, quando nós vamos orar, nós oramos para que esse povo, as pessoas tenham esses acessos. Nós comprometemos com a palavra de Deus, fazer aliança com Deus, para que essas pessoas tenham esse acesso. E Deus está movimentando nas nações. Não é difícil a gente encontrar pessoas sofrendo nas ruas, mas também não é difícil ver pessoas sendo restauradas, pessoas salvas. Nas ruas de Uganda, por exemplo, está acontecendo um avivamento incrível. Deus está fazendo coisas incríveis. As pessoas estão indo para a rua, compram uma caixinha de som, vai para a rua e começa a pregar o evangelho. Eu até mandei uma foto, eu acho, para vocês. Eu ia passando na rua e eu vi um senhorzinho com a caixa de som pregando. Atravessei a rua, falei, moço, posso pregar? Ele olhou para mim e falou, pode. Peguei o microfone e comecei a compartilhar o evangelho. E as pessoas começaram a receber Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas.
Deus falou para nós que nós íamos ter um movimento de salvação. Eu falei, Deus falou, já era. A gente pegava em torno de 8 a 9 mototáxis, lá a gente chama de boda-boda. E quando a gente chegava, eu falava com o boda-boda, olha, eu tenho uma palavra para falar para vocês, pode? Eles podem. E eu contava a história de Nicodemos, fazia o apelo e aqueles homens aceitaram Jesus como Salvador. Um dia Deus nos deu uma visão. Faz uma reunião com os motoqueiros. Nós fizemos convite, a gente subia na moto e fazia convite, ia na rua, fazia convite. Mais de 30 motoqueiros, nós fizemos uma reunião para pregar o Evangelho. Glória a Deus. Eles estavam aceitando Jesus Cristo como Senhor. Aleluia. É muita coisa que Deus está fazendo, gente. E por causa de nós, das nossas orações. Nós não temos tempo de ouvir mais coisas, mas eu queria mesmo encorajar você, sabendo que Deus está fazendo. São muitas pessoas na África, muitas pessoas na Ásia, mas Deus está fazendo. Nós vamos agora mesmo nós vamos enviar uma equipe para São Tomé e Príncipe. E eles vão proclamar o Evangelho. E eu estou no desafio de mutirão de tradução. Então o desafio já mandei os papéis para tirar o visto, meu visto venceu. Ele está num momento muito delicado no Brasil e Estados Unidos, né? Está tendo assim uma fight, né? Mais ou menos. Mas eu confio no Senhor que abre as portas das nações. Então eu enviei a papelada dia 9, que é terça ou quarta. Eu vou saber se eles vão liberar o visto para mim ou não. Mas eu creio que eles vão. Eu não posso ter uma negativa de visto dos Estados Unidos, porque eu creio que Deus está me enviando nas nações. E aí, estou esperando a resposta. Se a resposta for positiva e Deus suprir as necessidades, pelo menos para as passagens, entre 10 e 15 de outubro, eu estarei nos Estados Unidos para me juntar com essa equipe de tradução da Bíblia, para que as pessoas conheçam. O meu papel lá na equipe vai ser a intercessão. Eu vou mobilizar intercessores, homens e mulheres que acreditam no poder da oração para transformar as nações. Então nós vamos nos juntar, é um trabalho assim constante de oração e intercessão a favor da tradução da Bíblia, desafiando igrejas, desafiando pessoas a se unir junto com a gente na tradução da Bíblia. Eu posso orar daqui? Posso. Eu acredito que eu posso orar daqui. Mas o segredo é juntar pessoas lá que possam absorver a visão da necessidade de intercessão para que nós possamos cobrir nossos irmãos em oração enquanto eles estão traduzindo a Bíblia. Então, você que não pode ir, você também pode fazer parte dessa equipe em oração, adotar uma língua, adotar um povo, adotar as equipes que estão se mobilizando em Porto Velho, nos Estados Unidos, em todos os lugares. Deus está se movimentando. E eu oro também, especialmente, você ora pela nossa equipe em Uganda. Nós demos o start, encontramos língua, gravamos, tem um pastor incrível, maravilhoso. Esse pastor tem 12 filhos. Mas Deus chamou ele para traduzir a Bíblia da língua materna dele. Ele já gravou várias coisas. Então Deus está fazendo, amém? Deus está se movendo. A alegria é que Deus está se movendo nas vidas. E que tudo começa por meio da oração. Amém? Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus levante mais tradutores. Que Deus dê as finanças para que os tradutores possam ir nas aldeias, nas vilas. Ora também porque nesse lugar dos batuás, dos pigmeus, a estrada é muito perigosa. Então ore para que Deus quer subir em montanha, gente. Vocês não têm ideia. Tem hora que o ouvido da gente fica surdo. É muito perigosa a estrada. É linda a estrada, é maravilhosa. Uma coisa incrível, mas é perigoso para que Deus esteja preparando os carros, preparando o motorista.
e toda essa coisa que precisa para que os batuás sejam fortalecidos e eles mesmos possam traduzir a Bíblia para o povo deles. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu a autoridade, e é nessa autoridade que nós oramos agora, nessa manhã, que as pessoas conheçam o Evangelho, conheçam a Tua Palavra, conheçam a verdade, Jesus. Nós queremos orar pela um grupo de maratona de tradução de Bíblia, pela Márcia, pela Andréia, pelo Roberto, toda a equipe que está mobilizando. Nós queremos orar para que seja liberado os físicos para o povo da Papua Nova Guiné, das pessoas de Timor-Leste e todos os outros grupos que estarão juntos na maratona, Senhor. Eu oro também pela provisão financeira para tirar o visto, provisão financeira, Jesus, para as viagens, Senhor. Em nome de Jesus, as empresas aéreas pertencem ao Senhor. A terra é do Senhor. E nós oramos, Senhor. Oramos por todo o projeto de tradução de Bíblia. Oramos, Senhor, para que eles tenham oportunidade em escolas. Oramos pelos professores, treinadores de professores, em nome de Jesus. Nós queremos orar, Senhor, pelo missionário Paulo, que está na Tanzânia e plantando igreja. Guarda ele no teu nome, Senhor. Queremos orar por mais poços artesianos, para pessoas que tenham acesso à água potável, acesso a hospitais. Queremos orar, Senhor, pelo pastor Jairo Campos, que está lá na Angola, Senhor. Ele é um médico, um cirurgião, e o Senhor está usando ele lá para a glória do teu nome, porque as pessoas têm que ter direito à saúde. Eu oro, Senhor, que o Senhor dê um hospital para o pastor Jairo, lá, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, oro pelo pastor Charlie, que abriu um hospital lá na Uganda. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por parceria, por todas as coisas que eles precisam. Obrigado, Senhor, pelos intercessores, os irmãos e irmãs que têm orado, para que nós possamos caminhar, Senhor, compartilhando o Evangelho. Obrigado pelo poder da Tua Palavra. Obrigado pelo poder da salvação. Que nós possamos estar bem engajados, Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo nas nações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado pelas orações, pelas ofertas que os irmãos têm dado. E que Deus possa abençoar vocês no nome de Jesus. Amém. Débora, vem. Nós vamos orar.